Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de junho de 2018. Considerada sucessora de Game of Thrones, Westworld voltou. Se Westworld deu um nó na sua cabeça na primeira temporada, prepare-se para mais na segunda. Pelo menos é o que prometem os envolvidos com a série, que voltou domingo, 22/04, às 22 horas, na Bo. Como o brasileiro Rodrigo Santoro, que faz o pistoleiro e ladrão Hector, um dos anfitriões seres sintéticos criados para entreter humanos no Parque do Velho Oeste chamado Westworld. A primeira temporada era só a ponta do iceberg, disse em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em Los Angeles. Há muito a explorar o que existe no parque, o que está além do parque, a empresa deles, que controla o parque. É bem mais amplo. Se você acha que viu muito na primeira, o escopo é completamente diferente na segunda. Uma das partes desse universo ampliado é o Westworld, com samurais e tudo, mostrado no último trailer. O bandido Hector se reencontra com Maeve Tandy Newton, que no episódio final desistiu da oportunidade de sair de Westworld para procurar sua filha. Enquanto isso, Dolores Evan Raquel Wood, que descobriu ter tido sua personalidade misturada ao cruel e atirou nos humanos numa festa da empresa deles no último capítulo, sai em busca do seu destino de autodeterminação ao lado de seu fiel Ted James Marsden. Pelo menos isso é o que acha, porque existe chance de tudo ser parte de outra narrativa criada pelo Dr. Ford Anthony Hopkins, que em princípio não volta para esta temporada depois de levar um tiro na cabeça. Estava muito empolgada de descobrir esse novo lado dela e explorar quem é o Yacht e como seria agora que sua personalidade mesclou com a dele, disse a atriz Evan Raquel. Todo mundo ficava dizendo: vai ser tão divertido. Os vilões são tão divertidos de interpretar. Embora ela não seja a heroína nem vilã na verdade, mas uma rainha do caos, quando comecei a fazer, percebi que era difícil, sombrio e desafiador. Porque na série tentamos fazer tudo ser realista e não gratuito, sem glorificar nada. Então ela não sai atirando em tudo por diversão, como um cowboy. Ted, por sua vez, tomou consciência sobre sua real situação graças a Dolores, mas agora precisa redefinir sua identidade. Ele vai segui-la em sua jornada de rainha do caos? Seu renascimento é no meio dessa bagunça, afirmou Marsden. Para ele, as palavras definidoras desta segunda temporada são revolução, sobrevivência, mudança e escolhas. Bernard Jeffrey Wright é outro que precisa redefinir-se, depois de descobrir que não era um humano responsável por trabalhar nos anfitriões, mas um anfitrião também. Ele está dividido entre as diferentes lealdades, os diferentes lados de si mesmo e desse caos. Ele achava que tinha uma vida de humano. Mas não era exatamente o caso. Só que ele tem proximidade com os dois lados. Ele tem muita coisa para resolver. E ainda lida também com problemas cognitivos depois de levar um tiro. Seu cérebro não está em sua melhor forma. Sua relação com Dolores, que sempre foi especial, pode ou não continuar sendo a mesma. Não sabemos se a atitude de Dolores foi um ato de livre-arbítrio ou foi programação humana. Os anfitriões também tiveram muitas interações ruins com humanos, e pode ser que tenham de responder por isso. Essas questões todas estão ali, lembrou Wright. Mas este é um dos novos segredos da série, que promete deixar a internet em polvorosa com novas teorias.
A série Dabo coloca em xeque as assim denominadas 3 leis da robótica. São em verdade 3 princípios idealizados pelo escritor Isaac Asimov a fim de permitir o controle e limitar os comportamentos dos robôs que este trazia à existência em seus livros de ficção científica. Asimov foi um prolífico escritor não apenas de ficção científica mas também de obras científicas, publicando ao todo mais de 500 livros e contos ao longo dos seus 52 anos de carreira, entre eles incluindo-se Eu, Robô e Manual de Robótica, 56 edição, 2058 d.C. As 3 diretivas que Asimov fez implantarem-se nos cérebros positrônicos dos robôs em seus livros são: 1 lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. 2 lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. 3 lei: um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde Asimov acrescentou a Lei 0, acima de todas as outras: um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. O objetivo das leis, segundo o próprio Asimov, era tornar possível a coexistência de robôs inteligentes. As leis pressupõem inteligência suficiente para os robôs tomarem suas próprias decisões e humanos, impedindo assim que aqueles venham a se rebelar contra ou mesmo subjugar estes. Adicionalmente, ainda segundo o próprio Asimov, em virtude das diversas interpretações das mesmas, as leis lhe forneciam um motivo valioso para um número grande de histórias. Ao fim, as leis da robótica não são perfeito leis mas sim diretivas que, mesmo oriundas de contos de ficção científica, qualquer pesquisador em inteligência artificial da atualidade gostaria de ver obedecidas por suas criações. Para o espiritismo, para serem considerados vivos os robôs, teria que ser animado pelo espírito que é o elemento inteligente do universo, segundo a resposta dos espíritos à pergunta 23 feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Esclarecem: ainda não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós, é alguma coisa. Ficais sabendo nenhuma coisa ou nada e o nada não existe. Na pergunta 27 Allan Kardec questiona: mas haveria, assim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário juntar a fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria e matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão, e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Na questão 79 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos.
No livro Filosofia Espírita volume 2 O Espírito Miramês pela psicografia de João Nunes Maia esclarece, Deus é a unidade suprema. A sua vida é um mistério escondido nas dobras da eternidade, de modo que os espíritos, seus filhos, passam a compreender algumas das suas nuances, pelo processo de despertamento dos dons recebidos da grande fonte, desde a sua formação. Buscando a profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas, vibrando no seio da divindade. Ela, em Deus, é una quando sai de seu campo de força, se podemos empregar este termo, a partir daí se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que, no fundo, é a mesma essência, porém, tomando expressões variadas, com objetivos inúmeros, obediente ao comando da Suprema Inteligência. Quem pode dizer ou afirmar a quantidade de divisões da essência unificada no Criador? Ninguém sabe, pois as expressões desse fluido são incontáveis. Nele pulsa a vida na Terra e em todos os mundos, no espaço chamado vazio e em todas as dimensões espirituais, em um cinetismo indescritível. Essa matéria primitiva, ou energia cósmica, como a queiramos chamar, desprendida da lúcida mente do Senhor, é o agente que atende a todos os reclamos da vida, que faz perceber toda a casa universal, como se estivesse presente em toda a parte. O homem na Terra pode deduzir essas transmutações, pelo que é feito e observado nos próprios laboratórios através das mudanças dos elementos, sendo a forja divina o próprio tempo, a lavoura e a pecuária nos dão uma ideia, e mesmo a vida humana nos fornece campo para essas deduções. Existe uma escala periódica dos elementos que compõem as coisas, os elementos atômicos. Diminuídos ou acrescentados, muda-se a estrutura da matéria e, por vezes, a sua forma. Somente a matéria primitiva, e certamente quem a criou, são imutáveis e escapam todas as pesquisas humanas e mesmo espirituais em nosso reino, ou por assim dizer, na faixa de vida em que vivemos. Todos os estudiosos buscam com interesse a genealogia do espírito, de onde ele veio e para onde vai, na ânsia de saber o seu próprio destino. Até certo ponto não tiramos a razão deles, no entanto, é imperioso que reconheçamos que essa marcha é vagarosa. É uma subida lenta, a do saber, e deve obedecer, por lei, à evolução de cada criatura. Certamente que o Espírito nasceu da mesma fonte de onde saíram todas as coisas, porque tudo que sai de Deus é divino, com qualidades sublimadas a serem despertadas, e o tempo é o processo desse crescer. Se notarmos os feitos dos grandes homens, o seu amor por todas as coisas sem distinção, dá para entendermos que somos todos irmãos, pela unidade universal de toda a criação. Cada um e cada coisa vivem em dimensão diferente, entretanto, carregam no centro da vida o próprio Criador, de maneira a ouvi-lo e senti-lo na sua vontade poderosa e santa. Tanto o elemento material, como afirma o Livro dos Espíritos, como o elemento inteligente do universo saíram do hálito divino e estão em processo de despertamento, pois tudo e todos somos filhos da unidade divina. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.